Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede e do Grupo Comunicação e Pesquisa da UFSCar. Estamos no ar com a live deste domingo, dia 21 de junho de 2020, para falar muito sobre arbitragem no futebol brasileiro, sobre o momento também do futebol brasileiro, com um convidado super especial, o ex-árbitro e atual comentarista Alfredo dos Santos Loeblin, já conectado conosco, estará na nossa live, na nossa live deste domingo, dia 21. Sempre aí, num apoio da Bianchini Autopeças, da Peixaria Central, da King Comunicação, do Disque Pizza Vesúvio, do São Carlos em Rede, nosso parceiro. Alô, palmeirense Renato Chimirri, a Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, a Multifísio Fisioterapia e o Vando Detailer, já iniciando e adiantando para você que hoje tem sorteio aí do Vando Detailer. Compartilhem e comentem a nossa live, envie perguntas aí ao nosso convidado nesta noite. Já chegando na nossa live, o Julião Cominotti, que é o treinador de goleiros aí do Grêmio São Carlense, já conosco. Marcos Serra, nosso comentarista, já passando por aqui também. Edson Alexandre Ferrari, Henrique Afonso de André, santista, juramentado, tá mandando um abraço aqui para todos. O João Lourenço e o Luciano Alves de Lima, que também é árbitro, já conosco aqui também na nossa live. Então vamos começar com o nosso companheiro de Rádio Rock Esportiva nesta noite, o meu amigo comentarista da nossa Rock Esportiva, que fez aniversário na última sexta-feira, inclusive. Boa noite, Ednelson, seja bem-vindo, Dinho, parabéns mais uma vez. Boa noite, Rafa. Boa noite, Luev. Obrigado, Rafa. Chegar aos 18 anos não é fácil, né? A gente vê como que é difícil, né? E é um prazer estar falando com o nosso convidado, com o Loeblin, né? Que foi um árbitro, assim, que eu vou confessar, eu xinguei muito ele, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente reconhece que ele teve trabalhos, assim, sensacionais, assim, num período... em que era muito difícil, né? Um período muito complicado, com algumas mudanças acontecendo aí, né? Tanto dentro do campo, principalmente fora dele, né? E tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal com ele. Sem dúvida nenhuma. E agora chamando já o nosso convívio, o nosso bate-papo, nosso convidado de hoje, Alfredo dos Santos Loeblin. Loeblin, seja bem-vindo à Rock Esportiva, boa noite e obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu, saudade da região de São Carlos, gosto tanto de São Carlos, rapaz. Você sabe que depois do futebol eu viajava muito a trabalho para o interior aí, em outra função, e São Carlos sempre foi uma região muito boa, muito legal. E o CNM, né, que é meu amigo, meu companheiro de época de arbitragem, hoje comandando a arbitragem sul-americana de São Carlos, inclusive uma vez estava voltando de viagem há pouco tempo atrás, passei em São Carlos, para tomar um café com o cinema, então realmente é um prazer falar com vocês. Apitou muito jogo aqui, Loeblin? Olha, eu tenho todo o scout, né, que eu apitei todos os jogos que eu apitei. Então, eu fui dar uma olhadinha, porque eu imaginei que só não tem o dos Santos, é o Alfredo Santos. E eu fui, imagina, e eu fui dar uma olhadinha, então eu apitei na minha carreira 6 jogos do Grêmio Scalense, né, 3 em São Carlos e 3 fora de São Carlos. Eu lembro um jogo à noite em São Carlos contra o Rio Preto. Aquele jogo foi difícil. Contra o Rio Preto? Contra o Rio Preto, porque na época ainda estava começando minha carreira, então eu não era Loeblin ainda era Alfredo. Os caras não respeitavam muito. eu lembro que Não, se eu não estiver enganado, o treinador do Rio Preto era o Pio, que é um cara rodadíssimo no interior, era um cara muito conhecedor. Mas era malandro no sentido de aproveitar o jogo a seu favor. Eu lembro desse jogo, foi um jogo difícil. À noite, na época, não sei como é que está hoje, à noite não era aquela iluminação, né, que você esperava que fosse, né? A iluminação um pouquinho pior. A pior ainda? Porque lá naquela época parecia uma boate, né? Só faltava tocar uma valsa e sair dançando, que era ruim. Mas é um estádio que eu acho muito, muito simpático, né?
um estádio que eu imagino que para você assistir um jogo, né, deva ser um estádio bastante atraente. Muito bem, muito bem. Pessoal, chegando na nossa live, envie aí as suas perguntas para o nosso querido Alfredo Santos Webley. Não tem o 12 aí, né? Muito Não bem. tem. E eu lembrei, agora você falando, eu lembrei que já ouvi você falando isso, inclusive. Ô, Dinho, não é que eu reclamo, entendeu? Aqui é assim, nome é nome, né, cara? Lógico, nome é nome. pô. Se errar o meu, também vou reclamar, pô. Mas que prazer. Dinho, fique à vontade para fazer a primeira. Ô Leblin, hoje a gente tá numa geração, né? Eu costumo brincar assim, aquela geração Enzo, né? Que o moleque lá joga com a camisa 99, chuteira que brilha no escuro, né? O gramado, assim, aquele gramado de society e tal. Você se vê apitando, trabalhando num jogo desses, dessa época atual? Bom, eu acho que essa geração que você está falando aí, você tem 3 culpados, na minha visão, tá? O primeiro é o pai. Porque o pai acha que o filho dele, mesmo tendo 1,35 m, pesando 112 quilos, vai ser o novo Neymar, né? E aí é televisão, aquela coisa de chuteira cor de abóbora, enfim. O segundo, que eu acho que aí falta um trabalho nas categorias de base. E aí, eu tive agora faz 10 dias na casa do Emerson Leão. O Leão foi operado, mas está muito bem. Operou um probleminha de coluna, mas está muito bem. Mas com mais de 70 anos, você não tem que ter um certo cuidado. E eu estava conversando com o Leão exatamente sobre isso. E ele contou que quando ele chegou, a última passagem dele pelo Palmeiras, ele foi visitar a base do Palmeiras, um dia lá, um treino. E a molecada do sub-15, sub-13, chegando de brinquinho, chuteira amarela, não sei o que lá no cabelo. E ele falou, vocês vão tirar tudo isso na hora que vocês conquistarem. Você tem que ter o direito de ser uma estrela. Se bem que eu acho que isso aí não é ser estrela, né? E então e eu acho que os treinadores também, como o Leão disse, né, que tem essa questão. E terceiro, os empresários, né? Eu tive um bate-boca muito feio com o empresário Neymar. Eu fui chamado no Santos para conversar com ele, porque na base eles já se jogavam, dava risada na cara do adversário, brigava com o juiz. E quando eu fui chamado, um convite do presidente do Santos para conversar com ele, eu sou convidado, cara. Eu vou na sua casa como convidado, você me respeite, né? Eu estou sendo convidado. E o empresário não gostou, que eu falei, dei uns toques sobre comportamento e tudo mais. E aí você percebe que muitas vezes um garoto que não tem uma boa base familiar, não base no sentido de valores, ele ainda pega o empresário que está muito mais preocupado em vender o seu passe lá na frente e ganhar dinheiro. Porque hoje o futebol, eu não me vejo realmente apitando esse tipo de jogo. Mas quando você conversa, tem alguns amigos que são diretores de clubes fora do Brasil. Então, para pegar uma história recente do futebol brasileiro, hoje o clube europeu ele prefere 10 vezes contratar um jogador com o perfil do Kaká do que do Neymar. Estou dizendo perfil, estou dizendo qualidade técnica. Mas o custo-benefício é muito melhor. Muito bem, 20h29, o pessoal vai chegando aí na nossa live, o Fábio Luquezzi, o Jonathan Ferreira dos Santos, o Emerson Reis. Boa noite, sou o Emerson, técnico do Sub-11 do Centro da Coroa. Um abração para você. Centro da Coroa. Olha. Tem um trabalho fantástico aqui, gente, fantástico. É aí na capital, Leandro? Faz um trabalho fantástico, garotada, aqui. É um clube centenário. Aliás, eu acho que vocês têm uma vantagem no interior que nós estamos perdendo aqui em São Paulo. Vocês ainda têm muito futebol amador, muitos campos de várzea, chamados varzianos. Aqui nós estamos perdendo esse espaço todo, principalmente no mercado imobiliário. Então isso dificulta bastante. Então quando você tem alguém que faz um trabalho sério, tem que se valorizar. Que bacana. Ele tá mandando aqui, você vai ser candidato a alguma coisa esse ano aí, Leber? Ele tá te perguntando aqui se você tem projeto na várzea aí. Não permite. Tem um convite, estamos pensando nisso, mas eu não posso abrir muito porque a lei eleitoral não permite. Só depois da... Muito bem, muito bem. O Edson Massu, meu amigo, está aqui também. Beleza, Rafa? Boa noite a todos. Um abração para você, viu, Emerson? Quem mais está aqui? O Cominote, o Julião, preparador de goleiros aqui do Grêmio, está mandando. Qual foi o pior jogador que você já teve que chame atenção, que você já teve que atuar, né, em jogo dele? Já que ele é preparador de goleiro, vou dar para ele que no começo da minha carreira,
O cara que eu tinha mais dificuldade, hoje é um grande amigo, que eu brinco com ele, você não tem noção, que ele briga comigo, mas no começo de carreira era muito difícil, que foi o Ronaldo Giovanelli. Porque o Ronaldo, ele já era ídolo no Corinthians, né? E eu era um manezão, chegando, tentando ganhar meu espaço, e aí ele deitava e rolava em cima de mim. Então eu lembro de um jogo em Rio Preto, América e Corinthians, no campo antigo do América, como faz tempo. E que ele falou assim para mim, pô, você não apita nada, tudo. E eu falei, como é que eu vou expulsar esse cara, né? Ninguém escutou, ele falou baixinho para mim, jogo de televisão, domingo à tarde na Globo. Aí eu falei assim para ele baixinho, quando acabou o jogo, eu falei, ó, enquanto eu não expulsar você 4 vezes na minha carreira, eu não vou sossegar. E quis o destino que ele fosse expulso 4 vezes. Eu expulsei 2 vezes. A vida é assim, amigão. Eu expulsei 2 vezes ele no Fluminense, uma no Corinthians e uma na Portuguesa. E foi interessante que na última vez, o jogo foi Paysandu e Fluminense, lá em Belém do Pará, né? E naquela época você não tinha tantos voos como hoje. Então é normal o voo fazer Belém, Rio, São Paulo, Belém, São Paulo, Rio. E o Fluminense estava no mesmo voo da gente, dos árbitros, do time de arbitragem. Eu estava no aeroporto, assim, esperando para embarcar, cutucado assim nas minhas costas, quando eu olhei era o Ronaldo. Eu falei, nossa, ele vai falar um monte, né? E eu posso relatar, o árbitro pode relatar até 24 horas após a partida. E eu olhei para ele e ele falou assim, agora nós temos kits. E aí foi... Ronaldo é uma figuraça, cara. Aí fomos tomar um café, passou uns dias da Bandeirantes, ia ser Dia das Mães, convidou a mãe dele e a minha mãe para assistir um jogo juntos. E aí depois a gente se encontrou na noite, que eu falo assim, festa, o pessoal convida às vezes, não, Noé, vai ter um evento aqui, o Ronaldo vai... Então, a gente se encontrava, mas é um cara muito querido, gosto muito. Hoje é meu amigaço, mas na época foi difícil. Você falou do Leão, falou do Ronaldo agora. Foi mais fácil para você se relacionar com goleiros depois que você parou, Evelyn? Amizade não, assim, veja, ou com outros jogadores também? Eu tive a felicidade, né, de, assim, muitos treinadores, eu não apitei Leão, né, mas muitos treinadores tidos como malas difíceis, eu nunca tive problema. Leão, Luxemburgo, Paulo Tuori, enfim, uma série de treinadores que eram tidos como difíceis, Zagallo, mas eu sempre tive um ótimo relacionamento. E, por coincidência, também com aqueles presidentes, na época, que eram difíceis. Então, Beto Zini no Guarani. Nunca tive um problema com ele. Eu sou muito amigo do filho dele, do Nenê Zini, que é o empresário do Roberto Firmino, que é o empresário do William do Palmeiras, do Vitor Hugo, o falecido Nabia de Chedi, o Marquinhos Chedi, que é uma mala sem alça com todo mundo, comigo sempre. Então, eu acho que tanto o árbitro quanto o dirigente, goleiro, sabe até onde vai e com quem chega. Talvez isso esteja faltando hoje. Né? Hoje buscar um aprendizado para o árbitro desde a escola, que ele tem que entender que cada um tem um perfil e tentar buscar e colocar um limite nisso. Porque senão fica difícil. Eu sou muito amigo de alguns ex-goleiros, você tem razão. O Rogério Ceni, todos os eventos dele no Morumbi, ele me convida. Fábio Costa, nossa, se eu falar um A do Fábio Costa, é sacanagem. É um cara que é muito parceiro. E outros, né? Mas também muitos jogadores que de vez em quando a gente conversa, o cara te manda hoje mesmo, recebi uma mensagem do Tonhão, porque vai ter a Copa Legends, né, que foi em Brasília no passado, esse ano aqui vai ser no final do ano em São Paulo, no Canindé, e é o Tonhão que cuida do time do Palmeiras, é muito meu amigo, então nós vamos tocando com quem quiser. Quem não quiser também, não tem problema nenhum, a vida toca. Tonhão jogou aqui. Eu lembro, jogou aí. Aliás, ele mais jogou aí ou mais bateu aí? Então fala pra ele isso. É uma briga boa. O pior que aqui ele se contundiu, né? Aqui ele foi meio vítima, né, cara? Ele jogou. Ele se machucou aqui, jogou pouco. Você sabe que sempre que eu falo com ele, é um cara super do bem. É um cara super do bem. Mas ele às vezes extrapolava um pouquinho, né? E uma vez ele falou para o Carlos começar o jogo assim, pô, meu amigo, que bom te ver, no seu adversário. Cara, ele bateu tanto no cara no primeiro tempo, mas bateu tanto no cara, que no intervalo ele passou por ele, Tonhão, a partir de hoje, nós somos inimigos. Eu não quero ser seu amigo, porque ser seu amigo é fria, é um negócio de louco. Vai apanhar cedo, de tarde e de noite. O Matheus Cabrini, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço a todos aqui. O Leandro Padovani,
o Geraldo Bertassini, também lá do São Carlos Futebol Clube, o Lori Silva, o Fabinho Taconelli também está nos acompanhando. Um abração, viu, Fabinho? Meu professor, velho. Jobson Elias, também de João Pessoa, mandando um abraço a todos aqui também. Leandro Gélio, Marco Serra, nosso comentarista, que fez o contato com o Loeblin, que possibilitou essa entrevista hoje, está te mandando uma pergunta aqui, Loeblin. Qual o jogo que ele sentiu que iria precisar de uma ajuda da PM? Ou quais os jogos? Pode ser mais de um aí. Porra, eu tenho mais hora de Camburão que metade acho que são bandidos aí, cara. Você não tem noção. Quer dizer, é difícil. Você não tem noção do que eu já saí dentro de Camburão. E eu lembro que uma vez, está muito engraçado, eu fui apitar um jogo em Presidente Prudente, também estava no começo da carreira. E aí foi difícil sair, uma confusão danada, foi rebaixado o Corinthians, saímos um em cada viatura, eu uma viatura, bandeirinha na outra, bandeirinha na outra. Aí tinha um sargento da viatura, e ele tinha um caipireza, assim, sem ofensa, claro, mas bem engraçado. Ele falou assim para mim: olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu vou defender o senhor porque é meu trabalho, mas que o senhor não roubou nós hoje aqui, o senhor roubou. Você imagina o sargento falar isso, como é que foi a coisa, né? César Santos Sapucaia mandando aqui um abraço para você também, o Adenilson Espósito, pessoal ligadinho na nossa live. Continue compartilhando aí, tem sorteio do Vando The Tyler hoje no final da nossa live. Dinho, fica à vontade, Dinho. Ô, Loeblin, teve um jogo bem polêmico também, né? Que foi acho que foi a quartas de final, semifinal do Brasileiro 99, da Ponte São Paulo, né? Ponte São Paulo. Foi um jogo assim que lá também tava nítido no ar, a gente via que os nervos estavam à flor da pele de todos os lados ali, né? Tinha um erro grosseiro, né? Isso, é que eu ia fazer essa pergunta. Você reconheceu, né, que você teve um erro, né? Normal, ser humano, né? E não tinha ajuda de VAR, nada dessas coisas que tem hoje. E como que era, Loeblin, depois, assim, do jogo como esse, tipo, você chega em casa, você fala, puta, cara, eu errei nesse jogo. Como que era lidar com isso daí? Isso aí vem um treinamento, né, desde o começo. Porque todo mundo que está no futebol tem um time. Então, a primeira coisa. O árbitro que fala que nunca torceu é mentiroso. Então, eu torcia sim. Você é treinado para não deixar de torcer, mas olhar o jogo de uma outra maneira. Quando eu parei de apitar, achei que fosse voltar como antes. Não é a mesma coisa. Você vê o jogo de uma outra maneira. Agora, e você também aprende isso vem com o tempo, né, com a rodagem da arbitragem, a não absorver o erro. Ok? Então, naquele jogo, o Raí toca o Piá pega a bola com a mão dentro da área da Ponte Preta, na defesa. Mas eu não vi o toque do Raí, eu estou encoberto. Eu só vejo o Piá cair e botar a mão na bola. Eu marco o pênalti. A reação dos jogadores pós o lance é uma reação que o árbitro já percebe que fez uma caquinha. E aí vem o amadurecimento, de você não tentar compensar. Esse é o grande problema. Por isso que você não pode ligar para sua casa no intervalo, entendeu? Porque tem árbitro que é malandro, ele pega o celular, vai para o banheiro, ninguém está escutando, ele já combinou com a esposa, ele liga no intervalo, a mulher sabe o que ele fala: olha, estão falando mal de você aqui, hein? Estão falando bem de você aqui, teve um pênalti que você não deu. Se fizer isso, a possibilidade dele cometer um erro para compensar no segundo tempo é muito grave. E aí não dá. Eu conversei com o Piá sobre isso depois, e evidente, o Piá era um bom jogador. E ele entendeu aquela coisa toda, etc. e tal. E o mais engraçado não, porque eu tive que passar uma situação muito chata. Eu fui trabalhar na Ponte Preta, fui convidado pelo Benazzi, treinador da Ponte, para trabalhar na Ponte. E o presidente falou assim para mim: olha, você vai trabalhar aqui na Ponte, você vai olhar a arbitragem, vai representar no sorteio no Rio de Janeiro a Ponte Preta, mas pelo amor de Deus, a torcida não pode saber, que senão vão matar a gente aqui. Então é sensacional, né? Porque eu precisava assistir o jogo da Ponte no Moisés escondido, entendeu? Eu ia de boné, escondidinho, tal, lá enfim. E aí, quando eu ia viajar representando a Ponte Preta, que eu ia com a camisa da comissão técnica da Ponte, o presidente falava assim para mim: olha,
Você só põe essa camisa em São Paulo, não coloca essa camisa em Campinas. Então foi uma coisa que realmente ficou marcada. Que bacana. Ô, Rafa, é legal ele estar comentando isso, porque na época dele os auxiliares não tinham tanta influência como tem hoje. Mas podia ajudar, tinha os caras que eram muito bunda mole, para te falar a verdade. Mas é verdade, porque você tinha, assim, havia uma instrução do assistente informar, levantava a bandeira e informava o árbitro. Falava, olha, é o seguinte, houve um equívoco, você não viu, assim assado, tudo mais, mas alguns participavam bastante. E eu acho que era muito importante. Você não tinha rádio, você não tinha nada. Né? Mas também tinham aqueles que se escondiam na condição de assistente. Então eles queriam o quê? Usar literalmente o termo auxiliar. Então se auxiliava ali no impedimento, no lateral, uma faltinha próxima, mas eles não participavam da maneira que deveriam, às vezes, participar do jogo. Muito bem. O Eliel Magalhães está mandando uma boa noite para você aqui também. Boa noite, Eliel. Ô, Leber, qual que é o time pior, assim, aqui do interior de São Paulo, da capital, para você trabalhar? Qual que é o que te deu mais trabalho? Você falou aí da torcida da Ponte aí também, que não podia nem te ver. Mas qual que é a cidade que você tinha mais dificuldade, assim, quando você ia apitar? Eu acho assim, quando você vai apitar 1, 2, 3 jogos de um time, e o 1, 2, 3 jogos não é uma arbitragem legal, o jogo é chato, o jogo é difícil, você não quer ir mais. E era a Ponte Preta. A torcida da Ponte, não estou generalizando, estou falando de organizadas da Ponte Preta. Até porque eu não respeito nenhuma torcida organizada. Então, isso fica bem claro. Mas a torcida organizada da Ponte Preta não é brincadeira, não. Você precisava parar o jogo, você via enfrentamento fora de estádio, uma vez esperaram a gente para sair da cidade. É complicado, entendeu? Porque muitas vezes uma cidade menor, São Carlos não é uma cidade pequena, tá? Com relação a outras cidades do interior. Né? Então, você vai apitar em Dracena. Dracena é uma cidade de 40 mil habitantes, mais ou menos, hoje, que tivesse 35, 30, aí tinha o quê no estádio? 1.000 pessoas. Dessas 1.000, você tinha o quê? A organizada tinha 16 pessoas. 15 dentro da Kombi e mais o cara que dirigia. Então, assim, você vai fazer o quê? Esses caras vão fazer o quê? O problema é quando a torcida é maior e organizada no mau sentido. Eu vi no interior de cidades menores torcidas organizadas que não davam trabalho. Vou dar um exemplo, a Bengala Azul de São Caetano. A torcida Bengala Azul, no começo, hoje não, mas no começo, o cara mais novo tinha 65 anos. Então, o que acontecia? Era uma torcida de um pessoal de mais idade e que torcia e xingava, que faz parte do futebol. Hoje não pode mais, né? Hoje, qualquer coisinha para o jogo. Eu quero ver que vão parar o jogo porque xingaram a mãe do árbitro. Mas tudo bem. Então, assim, eu quase fui preso por isso, viu? Mas tudo bem, depois a gente continua. Mas eu acho o seguinte, existe uma questão, eu acho que politicamente correto precisa ser questionado. Não nesse caso, mas não é também... O que você falou agora, você tem uma questão cultural. Como é que você muda uma questão cultural? Tá certo? Eu acho que você pode trabalhar categoria de base, trabalhar novas gerações de torcedores, para que isso não aconteça, mas você não vai conseguir mudar um cara que tem 60 anos de idade, que ele não pode mais fazer uma coisa que ele fazia desde os 5. Muito bem. O David Mangerona mandou uma pergunta, que ele é santista. Boa noite, Rafa. Manda um abraço para o Eberlin. Pergunta se foi ele o árbitro daquele jogo entre Corinthians e Santos em 2001 pelo Paulista, que teve o gol do Ricardinho nos minutos finais. Semifinal do Campeonato Paulista. Era dupla arbitragem na época, né? E foi o Salvo Fagundes e eu, né? Salvo que o Espino, que hoje está na Globo. Eu estava do outro lado, né? O gol saiu faltando realmente 20 segundos. Todo mundo reclama do André Luiz. André Luiz caiu sentado na linha de fundo, mas para mim, de dentro do campo, quem cometeu o erro foi o Galvão. O Galvão foi expulso uns segundos antes, que ele deu uma entrada no cara, que ele foi só no tornozelo. E aí, quando eu expulso o Galvão do meu lado, ao invés de ele segurar ali, cair, ganhar um tempo, coisa parecida, ele saiu andando. Ele fez assim para mim e saiu andando. E aí, quando aquele jogo terminou, saiu o gol, na segunda-feira, nós fomos na federação, porque à noite tinha entregas melhores do ano,
tinha sido o segundo ano que eu recebi o melhor árbitro do Campeonato Paulista, e houve uma reunião para discutir o gol do Corinthians. Aquele gol foi impedido, aquele gol não foi impedido. Então haviam N opiniões diversas, né? Nós temos que trabalhar em cima da determinação e regra da época, né? Hoje não seria impedido de jeito nenhum, tá? Hoje não seria impedido de jeito nenhum. Mas na época havia uma interpretação, alguns que sim, alguns que não. A conclusão da Federação Paulista que o gol não estava impedido, tá? Eu conversei depois com o Fábio Costa, bastante sobre isso. O Geninho ficou exaltado demais depois do jogo. Depois de um tempo ele estava no Avaí, eu fui apitar um Brasileirão, ele entrou no campo lá, foi se desculpar, batemos um papo, é um cara muito culto, é um gentleman. Mas na hora, amigão, você está com o pé numa final, falta 20 segundos, sai um gol, é difícil. E eu lembro que um garoto invadiu o campo lá, meu, mas o garoto, cara, a polícia segurou ele, eu olhava para ele assim, que ele veio para cima da arbitragem, ele parecia que trabalhava naquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele devia ter uns 10, 12 anos de idade, 13 anos de idade, mas ele estava transtornado, cara. Mas ele estava transtornado. E eu falava para ele, calma, menino, calma. Não, tinha acabado. O torcedor do Santos sabia que naquele momento, né, não tinha o que fazer. Muito bem, um abraço para o Fernando Cordeiro na nossa live, o Leonardo Nascimento, o Israel Oliveira, o Henrique Afonso de André. Se fosse para o outro lado, teriam dado. O Santista que tá mandando. Tá vendo? Mas tô falando pra você, não adianta. Mais uma aqui do Mark Serra, pergunta para ele se ele sempre quis ser árbitro e qual árbitro que foi o seu ídolo. Bom, um abraço para ele. Na verdade, assim, quando eu era um garoto, criança, eu jogava futebol de botão, que hoje é futebol de mesa, no politicamente correto. Mas na minha geração é futebol de botão. E eu fazia campeonato sozinho. E eu apitava os jogos. Mas eu não tinha dentro de mim a ideia de ser árbitro. Quando eu fui jogar na várzea, e quando eu não estava jogando, o pessoal falava assim, apita um jogo aí. E aí o Almir Laguna, ex-árbitro da Federação Paulista, que infelizmente está muito doente, e ele me viu apitando e falou assim, pô, na época eu não era ainda Loebre, né? Você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Por que você não aprende? Até hoje eu não sei se ele quis dizer que eu não sabia nada, né? Que eu precisava aprender, ou se ele quis dizer para mim, para a federação. E a partir dali as coisas aconteceram e tudo mais. Eu sempre gostei de árbitros mais rigorosos. Eu não gosto de árbitro vaselina. Por exemplo, o Cenembre de São Carlos é um cara que eu gostava, porque o Cenembre não dava boi. Já o Sálvio já era mais vaselina, levava o jogo mais politicamente. Mas eu me baseei, sempre tive referência ao Lucídio Vanderlei Bosquila, que não foi da FIFA, mas foi um árbitro que merecia, porque foi, se não o maior, um dos 3 maiores que eu vi. Que bacana. Bola contigo, Dinho. Ô Lebre, o primeiro jogo que eu vi no estádio foi em 1987, né? Grêmio São Carlense e Sertãozinho. E o primeiro gol que eu vi, assim, no estádio, né? Foi num cruzamento na área, o goleiro do Sertãozinho pegou a bola, o jogador do Grêmio São Carlense trombou com ele, os dois ficaram no chão, veio um outro cara, chutou a bola e fez o gol. Aí, enquanto um time comemorava, o outro estava lá trocando soco com o árbitro, empurrando o árbitro dando porrada, e aquele negócio todo, né? E você, lembrando do Ducídio, eu vi um pouco da época do Ducídio, eu lembro que ele também era um cara que botava respeito dentro de campo, né? Ele, o João Paulo Araújo, que eu achava também um cara que... né? Boa demais, cara. Piracicaba. Piracicaba, que intimidava mesmo o pessoal. Aí depois disso acabou se perdendo com o tempo. Na sua época ainda acontecia, né? De vocês imporem respeito. Hoje a gente não vê mais isso, assim, a figura do árbitro, né, com tanto assim respeito como era no ano passado. A gente foi fazer 2 jogos, 3 jogos recentemente aí, o árbitro ele ficava conversando com o jogador, lá perdia quase 10 minutos, a 5 minutos para cobrança de falta, né? O que você acha que falta hoje para os árbitros que estão em início de carreira? Bom, engraçado, essa pergunta me fazem muito, e é uma pergunta bem interessante, quando eu vou fazer palestra em clube. Principalmente quando você está em categoria de base, que tem os árbitros mais novos, que estão começando. O problema todo é a escola. Primeiro é a escola. Desculpe, quem está na Federação Paulista hoje na escola
Estava a Silva Regina. Quem comanda a arbitragem de São Paulo é Ana Paula Oliveira. Não estou falando porque é mulher, não, até porque eu gosto muito do assunto. Eu não sei se a Ana Paula Oliveira comenta a arbitragem porque ela saiu coordena a arbitragem porque ela saiu na Playboy ou porque ela participou da Fazenda. Porque, mas ela foi assistente FIFA, mas fez o que na FIFA? Não, tudo começa, o que está acontecendo no campo hoje é reflexo, ok? De uma escola que não se preocupa em formar, não apenas tecnicamente, mas também a questão comportamental do árbitro, passando pelas comissões de arbitragem. Então, o que nós temos hoje o Daronco. O Daronco é bom porque ele é grande, então vamos buscar árbitro no MMA. Você não pode ter um árbitro que é bom porque ele é grande, porque na televisão ele fica, quem manda aqui sou eu. Não é essa a finalidade. Ele precisa ter o respeito pelo conhecimento, pelo comportamento, por atitude, não pelo tamanho. Então, a tua pergunta, que é muito inteligente, para mim a resposta é muito simples. Acontece isso porque nós não temos hoje, na formação dos árbitros, uma preocupação com a questão comportamental. Fernando Cordeiro está te perguntando como que começou essa paixão pela arbitragem, o que que para levar para a arbitragem? Cara, se eu falar que é paixão pela arbitragem, tem que mandar internado. Né? Eu realmente... Não, então, eu optava o futebol de botão, depois fui optar na várzea. Quando eu fiz o curso da federação, eu não creio em nada por acaso. Eu acho que está tudo... Você pode definir, né, as coisas, né, o livre-arbítrio, mas acho que algumas coisas te levam... Eu estava começando o curso aliás, o curso da federação tinha começado já. Eu não podia fazer. Mas estava começando o curso do Sindicato dos Árbitros. E na época, quem mandava jogos na Copa São Paulo era o Sindicato dos Árbitros. Como eu era jovem e já pitava alguns jogos na várzea, e o Almir Laguna tinha me visto, ele informou o sindicato: esse cara aí não é bobo, não. Eu fui apitar Corinthians e Botafogo do Rio. E esse jogo era à noite. E, para minha surpresa, na época eu era professor, eu cheguei em casa e tinha um recado para ligar urgente para o sindicato. Eu liguei, era 1 da tarde já. Corre para o Anacleto Campanella lá em São Caetano que o jogo vai ser às 3. Você imagina como é que eu saí de casa, né? Tudo bem, porque São Paulo, mesmo sendo Rio Grande de São Paulo, o trânsito é absurdo, né? Agora que está em quarentena, o trânsito não para, você imagina. Aí, aquele jogo passou na televisão, passou na Gazeta. E aí, como a Federação Paulista viu o jogo, autorizaram eu começar o curso já na regra 3, e graças a Deus aí foi no que foi. Em 4 anos cheguei na primeira divisão e foram 732 jogos, foram 16 finais pelo país, fora Libertadores, Mercosul. Foi uma história bem interessante. Um abraço aqui para o Devanir Bissoli, o Luiz Moisés, o Delo Lima também na nossa live aqui, mandando boa noite a todos. Continue compartilhando, enviando as perguntas aqui para o Loeblin. Ô Loeblin, e suborno, cara? Você teve quantas tentativas de suborno durante a tua carreira aí de árbitro? 2. As 2 eu denunciei. Uma com a Ponte Preta, que caiu toda a diretoria da Ponte Preta, e ele ficou 2 anos suspenso. Depois ele voltou e foi presidente da Ponte, acho que foi o último que saiu agora. Porque ele foi no vestiário Ponte Preta e Santo André, estava chovendo muito. Na época você recebia a taxa de arbitragem no vestiário. Hoje não, é depósito em conta e tal. E aí o que aconteceu? Ele pegou no vestiário e pegou um pacote de dinheiro e jogou em cima da mesa. Quando ele jogou o pacote de dinheiro, eu falei: o que é isso? Ele falou: não, isso aqui é um presente, porque está chovendo muito, vocês vão estragar o uniforme de vocês e tal. E aí eu chamei o policiamento e falei: todo mundo para a delegacia. Nunca deu nada. Mas quem teve uma atitude que eu tenho que sempre... Eu gostava muito dele, é um cara que, para mim, faz uma falta no futebol do interior danado, foi o Fará. Então o Fará, na segunda-feira, me chamou na federação, ligou para o presidente da Ponte e falou um monte do cara, que eu não posso falar o que ele falou aqui, não, senão cai a live. Mas foi feio o negócio. E uma outra vez, num Come Fogo, Botafogo Comercial, que foi no Palma Travassos e eu expulsei um cara do comercial com 5 minutos de jogo. O Botafogo ganhou de 1-0, gol do Bel. E aí, quando terminou o jogo,
o presidente do comercial foi no vestiário, ficou rodando. Eu achei que ele fosse me xingar, mas não tinha nada para xingar. A arbitragem foi muito boa, né? O time dele era ruim. E aí ele pegou e falou assim para mim: deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Ele falou: não estava tudo certo? Eu falei: certo o quê? Ah, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei: o que aconteceu? Não, apareceu um cara aqui na segunda-feira dizendo que eu conhecia o árbitro. Ele falou assim: ele falou meu nome? Não, seu nome ele não falou, nem podia falar, porque a comissão da arbitragem se reunia na quarta-feira para fazer escala. Como é que o cara apareceu na segunda-feira lá? Mas eu não sabia. Então. Não, ele é muito bom. Aí ele falou, eu falei assim: o senhor deu quanto? Assim, dando corda. O senhor deu quanto dinheiro para ele? Ah, mandei X lá, que era uma grana razoável. Mandei um dinheiro lá para ele e tal. Falei: então o senhor fez isso? Tá bom. E tinha um policiamento na porta do vestiário, chamei, vamos todo mundo para a delegacia. Ficamos, o jogo acabou 6 horas da tarde, nós ficamos das 7h30 até as 3 da manhã na delegacia. Eu acho que o delegado era diretor do comercial, porque ele não me deu a mínima atenção. Estava toda a imprensa lá, tudo mais. Chegamos em São Paulo, já era quase 9 horas da manhã, que você vinha de carro, né, carro da federação e tal, mas muito cansado. Nunca fui chamado em Ribeirão, nunca fui chamado para prestar depoimento, nem foi obrigatório. O presidente da federação também, o Fará, entrou em contato na minha frente com o presidente comercial, ele se desculpava. O Lever está aí, está no viva voz. Desculpe, eu não desculpo. Porque se você tenta me subornar, é porque você acha que eu sou venal. Então, aí me desculpe. Então eu tento. Aí não consigo, aí me desculpe. A vida não pode ser assim, não. A desculpa é uma coisa muito séria para você perdoar, né? Eu não perdoo assim, não. Muito bem. Quem está na nossa live aqui também, o Gustavo Rodrigues, o Michel Mendonça. O Marcão mandou mais uma. Pergunta para ele como ele viu o problema que ele teve com a arbitragem em 2005. Que ele não. O problema que teve com a arbitragem. Mais uma não, né? Em 2005. E que ele falasse o que aconteceu no jogo do Figueirense. Que ele desse a versão dele. Não, vamos por partes. Em 2005, que foi a chamada de máfia do apito, o Edilson e o Danelon. O Edilson, ninguém nunca gostava dele no meio, não. Ele era um cara, o Danelon, não. O Danelon era um cara muito querido pela arbitragem. O Danelon era um cara querido pela arbitragem. O Edilson, não. Ninguém gostava dele. E só descobriu o que aconteceu porque eles começaram a apostar muito pesado nesses jogos. Então, no começo, apostavam um pouquinho em cada site e tal. Como eles acharam que era dinheiro fácil, eles começaram a apostar mais. E os sites, porque não são sediados no Brasil, porque o jogo é proibido. O jogo é proibido, é sensacional, né? Você tem 300 loterias da Caixa, aí você tem jogo, mas o jogo é proibido no Brasil, tudo bem. Então, eram sites das Ilhas Caimã, Bahamas e tal, e os sites denunciaram a Interpol. E a Interpol entrou na parada e deu no que deu. Com relação a 2001, né, eu não tenho, assim, nenhum motivo para perdoar o Armando. O que o Armando fez não se faz, né? Mas eu acho que o Armando Marques não foi a pessoa que acabou com a minha carreira. Para mim foi o Luiz Veiter, que é o presidente do tribunal, que havia prometido justiça. O auditor do processo foi o Marcos Basílio, que era o promotor que condenou o Fernandinho Beiramar, um cara muito sério, viu, nesse processo todo. E ele me contou que receberam mais de 30 telefonemas por causa desse jogo. Nenhum citava o meu nome, mas havia um interesse maior, porque já tinham 3 times do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro. Já tinha Juventude e Grêmio Internacional. Não havia nenhum time de Santa Catarina. Um time na primeira divisão, você sabe o que movimenta, né? Imagina o Campeonato Nacional. Imagina o que aconteceria com São Carlos, com o Grêmio São Carlense na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Movimenta milhões na cidade, é um negócio de louco, né? Mas eu não me arrependo, não. Pelo contrário, né? A maior resposta veio depois de 3 anos, quando eu fui convidado para assumir um cargo na Comissão de Arbitragem de São Paulo, pelo Sindicato dos Atletas. E quando eu fui falar com o Martorelli, eu falei: Martorelli, a federação não vai aceitar, eu briguei com os caras e tal. Quem é que me indicou? Aí ele falou: Rogério Ceni, Fábio Costa, Ricardinho e Marcos. Bom, a partir dali, né, mostra que a classe, né, entendeu bem o que aconteceu. E um cara que tomou minhas dores também, publicamente, que eu
respeito demais, e eu pedi para ele parar porque ele ia se complicar com a CBF, foi o Abel Braga. Porque o Abel Braga deu entrevistas pesadas contra a CBF em função do que tinha acontecido comigo. Pra quem não se lembra daquele jogo Figueirense e Caxias que valia a vaga na Série A, né? Não, você acabou encerrando um pouquinho antes. Encerrando não, invadiu o campo, né? Invasão de campo, Foi um lateral, né, que você marcou e eles... Eu apontei que é o lateral dividido, né? Apontei que era para o Figueirense, a torcida invadiu e o policiamento não garantiu a continuidade do jogo, por causa de segurança. Nós estávamos no vestiário e ele falou assim, olha... Eu falei, tirar a rede, eu falei, não tem problema, não precisa de rede, não está na regra. Ah, mas levaram os machos de escanteio. Eu falei, amigo, falta 1 minuto e 30. Bota 4 cabos de vassoura e vamos terminar o jogo. Aí quando ele falou, se sair o gol de empate do Caxias, eu não garanto a sua segurança, acabou o jogo. Ele não dá segurança, ele está lá para isso, um coronel da Polícia Militar. E eu relatei tudo que tinha havido a invasão na época do... A lei se baseava no CBDF, hoje tem outro nome, né, que era o Código Brasileiro de Justiça Esportiva. E o que aconteceu foi que, quando eu relatei que a invasão foi antes de acabar o jogo, o Armando Marques falou, você vai relatar que foi depois que acabou o jogo. Eu falei, não, foi antes, foi depois, você vai brigar. Eu já tinha sido avisado em 2001 que eu ia ser preparado para a Copa de 2006, e aí ele falou, olha, se você não fizer o que eu estou mandando, você não só está fora da Copa, como também está fora da FIFA. E foi o que aconteceu. Muito bem. Aí você falou da federação também, porque depois trocou o presidente, né? E ele não garantiu mais você como árbitro, né, Luan? Nesse ponto foi um azar mesmo, porque o Fará, ele sabia de tudo que tinha acontecido. O Fará, da mesa dele, ligou, na frente do Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente, ligou para o Sveiter, ele falava assim, e ligou para o Ricardo Teixeira, e falava, olha, vocês não vão acabar com o meu árbitro, eu vou botar tudo que está acontecendo aqui, eu vou contar tudo. E ele falou para mim, ó, você pode ficar tranquilo que eu vou com você até o final. E naquela semana, ele perdeu a presidência de uma forma bem suspeita para o Marco Paulo Del Nero. Ele pediu licença da federação para cuidar de alguns processos pessoais, quem teria que assumir era o Reinaldo, e o Marco Paulo Del Nero, usando um item que havia no regulamento, que assumiria o vice-presidente mais velho, ele assumiu. E assim que ele assumiu, ele me chamou na Federação Paulista e falou, olha, sua carreira está encerrada, porque eu não vou arrumar confusão com o Ricardo Teixeira, eu estou entrando agora na federação. Quem sou eu, né? Quem é o Loebre para arrumar confusão? Ricardo Teixeira, Federação Paulista. Muito bem, um abraço para o Michel Mendonça, o Adenilson... É o Adenilson Chupetão. É o Palhaço Chupetão lá de Florianópolis. Esse aqui eu conheço, viu? Quem mais tá aqui? A Gabi também tá aqui na nossa live. Dinho, daqui a pouco eu passo as perguntas aqui do pessoal. Já vou emendar. Antes, tá com você a bola, Dinho. Ô, Lebrun, tocou no assunto, né, do jogo lá de Santa Catarina, né? E um tempo depois também aconteceu essa polêmica lá do Edilson e do Danelon. Assim, a impressão de vocês, árbitros, na época, é que a qualquer momento ia cair um esquema desse mesmo, porque pelo que vocês ouviam, viam nos bastidores, né? Não digo que participavam, né? Mas assim, alguma coisa assim, algum zum, alguma coisa assim, aquele negócio que onde tem fumaça tem fogo. Vocês imaginavam que a qualquer momento a casa ia cair dessa forma como aconteceu com o Edilson em 2005? Não, honestamente, nós nunca imaginamos isso. E na verdade, inclusive, é tal história, né? Toda categoria, eu fico muito bravo, né? Quando alguém fala assim, a PM não vale nada. Desculpa, a PM tem não sei quantos mil soldados. Então, o fato de um ou outro cometer um erro, que tem que ser punido por esse erro, não pode ser colocado a toda a corporação. O que nós achamos, o árbitro já é mal visto, né? Então, quando aconteceu, havia uma preocupação em não atingir toda a categoria, já não estava apitando mais. Mas o pessoal te ligava, algumas federações pediam sugestão do que fazer, mas nós não tínhamos essa ideia, não, do que poderia acontecer. Lamentavelmente, o que eu soube que o Edilson não estava muito legal na cabeça aí, lá em Jacareí, contando as histórias da arbitragem dele em praça, escreveu um livro que não vendeu,
E o Danelon, eu fiquei mais chateado quando te disse que todo mundo gostava muito dele, e gostava mesmo. Ele imitando o Batoré era um negócio sensacional. E eu soube que ele sofreu bastante em Piracicaba, a família sofreu bastante, enfim. Mas assim, a categoria que não existe, né? Cada um olha por si na arbitragem. A amizade termina na primeira escala. O cara é amigo em pré-temporada até o momento que sai da escala. Se um está escalado e o outro está, porque o outro é puxa-saco, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Não existe isso. O cara torce para esse... A grande maioria, não vou dizer todos não, mas uma grande parte que eu conheci, torcia para alguém se machucar para pegar a escala. Tudo bem, 21:06. O Fernando Cordeiro mandou aqui, Alfredo, jogadores e técnicos sempre têm de dar explicações a cada derrota e muitos metem a bronca na arbitragem. Por que os árbitros não dão entrevistas após os jogos para explicarem os lances polêmicos? Ótima pergunta, porque aí você pode transformar um erro de fato em um erro de direito. Quando o árbitro reconhece, ok? Ele reconhece, olha, o que aconteceu naquele lance lá, eu vi no intervalo, realmente não foi pênalti, deu um pênalti que não foi e tudo mais. O clube pode usar aqui no tribunal para anular a partida. Não existe anulação de jogos por erro de fato. O que é um erro de fato? Eu achei que foi pênalti, você achou que não foi, quem está acompanhando a gente achou que talvez. Agora, o que é o erro de direito? É assumir que você errou. Então, por isso que não é feito. Muito bem, mais uma aqui do David, mais uma para o Loebling. Qual o jogo que ele sabe que errou e que até hoje ele se arrepende? Como aconteceu com o Márcio Rezende de Freitas, que até se culpa pelo erro de 95. É o Santista aqui, o David, viu, o Loebling? Eu já falei, eu acho que para mim o erro, eu errei muito. Errei vários jogos, mas eu tenho muito mais acertos que eu. Eu acho que o erro do Piá, São Paulo e Ponte, foi meu erro mais grosseiro, tá? Porque realmente ele estava coberto pelo Raí, eu não vi. Depois eu encontrei com o Raí no voo pro Rio de Janeiro, eu falei um monte para ele. Falei, porra, sai da frente, cara. Você, além de ficar na minha frente, fica me atrapalhando, que é um cara também que eu gostava muito, até ele... Bom, deixa quieto. Aí, não, porque eu acho o seguinte, eu tenho todo direito de dar meu posicionamento político, mas não enquanto eu estou dentro do clube. Não com o distintivo do clube. Eu concordo com você. Quando eu estou com o distintivo no peito, eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, eu trabalhei na Ponte Preta, trabalhei no Barueri, trabalhei no Santos, tá certo? Eu nunca dei... E às vezes, em uma entrevista, o cara... eu não entrava na questão política enquanto eu estava usando o distintivo do clube. Então, eu acho que aí ele errou. Mas é um cara muito legal, um cara do bem, viu? É uma figura, gente boa. É um cara muito culto, um cara acima da média. Família excelente, né? Felipe é um cara que dentro de campo ele ajudava bastante. Não é um cara que reclamava muito. Igual o Romário. O Romário era gênio. O Romário dava a perna para tomar o pênalti. Mas ele não reclamava de arbitragem, não. Às vezes, no escanteio, ele falava assim, ô Peixe, chama todo mundo de Peixe, né? Ô Peixe, ele fala aí baixinho. Pô, acho que o cara me tocou lá, hein? Aí, então já foi, tal. Mas era um cara assim, era no papo do jogo. Não tinha coisa agressiva de reclamar. Que bacana. Felipe Neri, Euclésio Souza e o Renan Daiane também na nossa live. Compartilhe a nossa live aí, enviem perguntas para o nosso Alfredo Santos Loebling. Loebling, queria te perguntar sobre... Eu coloquei aqui no meu estúdio aqui em casa, improvisado, a gente chama de estúdio porque a gente está na sala de casa nessa pandemia aqui, né? Nas nossas lives. Uma camisa de árbitro que eu emprestei do Luciano Alves de Lima, que hoje ainda pertence ao quadro da Federação Paulista de Futebol, e uma do Palmeiras, que depois que você parou aí, você revelou realmente aí a sua torcida pelo Palmeiras. Como que foi para você esse processo, principalmente hoje, com a potência das redes sociais? Você ainda é muito cobrado, pô, você roubava lá a favor do Palmeiras, você fez isso tal jogo, isso aqui. Tem muita sorte no caso do Palmeiras, porque eu peguei as duas fases fáceis de apitar do Palmeiras. Eu peguei a fase da Parmalat, que o Palmeiras ganhava de 5 de todo mundo, era um time fantástico, o Paulistão dos 100 gols, era muito fácil apitar. E depois eu peguei o Palmeiras do Mustafa, que o Palmeiras tomava de 5 de todo mundo, que o time era muito ruim. Então assim, eu peguei esses dois extremos, eu peguei esses dois extremos,
E eu, assim, o Palmeiras não chegou nenhuma final comigo, não fiz nenhuma final do Palmeiras, né? O Corinthians foi campeão comigo, tanto o Santos, São Paulo foi campeão comigo, tanto aqui de São Paulo falando, mas eu não fiz nenhuma final do Palmeiras. Então, assim, é tranquilo, o que eu te falei, você é treinado, você vai treinando desde o primeiro jogo do Sub-11. Não coloque mais lá no cartão Palmeiras versus Corinthians. Coloca lá, verde de um lado e preto e branco do outro. Entendeu? Ah, São Paulo e Palmeiras. Não, você vai colocar lá tricolor de um lado e verde do outro. Mas não é igual? Não, não é igual. Porque existe a questão do seu inconsciente. Né? Palmeiras, você canta São Paulo, você canta Corinthians. Você não canta tricolor só na música, você não canta tricolor. É verdade. Tudo é música, mas o time é o Palmeiras, o São Paulo é o Santos, é o Corinthians. Muito bem. O Gustavo Rodrigues, ele tá começando a carreira aí, tá fazendo o curso de arbitragem. E tá Boa sorte pra ele. Pois não. Boa sorte, né? E ele mandando aqui, ó, você como um árbitro com grandes jogos, grandes atuações, qual o conselho que você dá para quem está começando na arbitragem? Além da sorte. Primeiro, cara, a dedicação, saber que você vai perder muito contato com a sua família, infelizmente, faz parte disso. Minha filha não perdoa até hoje, não me perdoa porque eu não vi ela crescer. Você viaja muito. Quanto mais você sobe na profissão, são mais jogos fora de São Paulo, então é muito comum você apitar fora domingo, voltar segunda, viajar terça, apitar quarta, voltar quinta, é um negócio surreal. Mas principalmente, qual é o nome dele? É o Gustavo. Gustavo, desculpe, grande abraço. Principalmente, Gustavo, cuidado com as amizades, tá? Hoje, redes sociais, elas acabam com a vida de um árbitro novo, tá? Eu conheço 5, 6 árbitros que não estão apitando mais, porque o falso amigo, porque isso aí não é amigo, o cara foi escalado no jogo de São Paulo, e o falso amigo colocou lá, postou uma camisa dele, desse árbitro, quando ele era criança, na camisa do São Paulo. Ah, então para você tá bom hoje, hein? Ah, que legal, tal. Diz que foi porque é amigo, isso não é amigo. Então, eu acho que quando você estiver apitando, sai um pouquinho fora das redes sociais e no meio, cuidado com as amizades, cuidado com as viagens, porque metade não, 70% que estão lá querem o teu lugar. Muito bem, tá aí, Gustavo. Quem mais tá mandando aqui? O Edson Alexandre Ferreira. É verdade que jogador ruim dá mais trabalho que jogador bom para arbitragem? A concepção de bom e ruim é muito relativa, né? Depende muito. O jogador faz um gol decisivo e vira bom. Aquele Betinho do Palmeiras, que fez o gol contra o Curitiba na Copa do Brasil, aquele cara pior que pinga de litro. Ele fez um gol contra o Curitiba, lá na verdade, lá em Curitiba, os caras, tá vendo? É o Betinho, cara! Viva o Betinho é bom. Mas assim, eu não acho isso não. Às vezes tem jogador que já é bom, já tem um certo nome, e ele acha que por isso ele pode deitar e rolar dentro de campo. Então eu não concordo com a teoria, não. 21h14. Fica à vontade, Dinho. Ô, Léo, eu vou fazer 2 em 1, que é rápido também, né? Você fez 2 finais de Paulista com jogos assim, com 2 árbitros, né? Foi uma experiência válida isso daí? E se foi, por que não continuou? E eu queria que você comentasse sobre o VAR também. Bom, foi uma experiência muito válida pelos resultados que mostramos, né? Foram enviados para a FIFA o aumento de tempo de bola em jogo, o aumento de gols aconteceu e a diminuição no número de faltas. E alguns zagueiros que eram consultados pela federação, eles falavam isso. Que quando a bola está do outro lado, vem um chutão para frente, ele está aqui com o jogador no campo de ataque, como o árbitro está longe, ele dava um segurão a mais, dava uma cutucada a mais. Quando tinham 2 árbitros, ele já não podia, porque o outro árbitro estava mais próximo, né? A gente fazia metade em cada um. Não continuou a informação que a gente teve, porque só o Brasil fez o teste. E a FIFA, ela leva as coisas adiante quando 3, 4 países fazem o teste e dão um resultado positivo. Por exemplo, múltiplas bolas começaram aqui no Brasil. Pouca gente sabe, aqui em São Paulo. A partir de São Paulo, fazer o teste dar certo, a Alemanha fez, a Inglaterra fez e a FIFA absorveu com esses números, ok? Com relação do VAR, o VAR é genial.
desde que o VAR seja no protocolo da FIFA. O que nós estávamos fazendo no Brasil era um franco de VAR. Deram um jeitinho brasileiro no VAR. E aí lances interpretativos que não são de VAR começaram a ser usados para chamar o VAR. Aí está errado. Infelizmente, eu não protocolei, se eu estava milionário. Em 2005, eu fui na sala do Marco Polo Del Nero e eu falei para ele, doutor Marco, vamos fazer um arte de cabine, vamos fazer uma verificação, mas eu queria fazer com desafio do treinador, como é feito, por exemplo, em vôlei, entendeu? Como é feito E ele no futebol americano, e ele não falou, não, vai parar muito jogo, esquece isso e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar, acho realmente. A FIFA já determinou que devemos ter mudanças para impedimento no próximo ano, ela está estudando para 2021. Esse ano tem uma mudança muito importante, né? Que é o braço. A partir do meio do ano, essa parte não é braço. Braço é só da axila para baixo. Essa parte de cima aqui não é braço. Porque antes o cara fazia aqui, matava aqui, o cara marcava braço. Mas ela já sinalizou. Devemos ter mudanças importantes de impedimento no próximo ano. Não é acabar com o impedimento, hein, se alguém fala. 21h16, o Marcos Serra, nosso companheiro aqui, comentarista, eu adoro ver as lives do Loeblin quando o Palmeiras perde. O que é mais fácil, estar lá dentro do campo apitando ou estar aqui fora torcendo, Loeblin? Cara, eu acho que aqui fora é mais fácil, né, meu? Porque você tá na sua casa, né? Você pode pegar o que você gosta de beber, você pode falar. Dentro de campo é complicado, meu irmão. Dentro de campo, cara, olha, não é mole, não. Você tá no estádio pequeno, lotado, num jogo decisivo. Isso eu tenho muito orgulho, que não é para todo mundo, não. Tem que ser muito louco, ou muito competente, ou os dois. Ô, Leblin, vai chegar um momento aí que a gente vai ter a profissionalização dos árbitros ou isso ainda está muito distante? Não, já existe o projeto aprovado, né, na Câmara. O problema, e eu tive conversando com alguns deputados agora há pouco tempo sobre isso, a questão é que você tem os encargos sociais. Aqui no Brasil são 104%. Então, quem vai pagar esses encargos sociais? Hoje o árbitro já recolhe INSS, etc. e tal. Mas eu sou a favor, já que para não pagar os encargos, como é feito na Alemanha. Na Alemanha você tem um contrato anual com o árbitro. Eu vou contratar o Loeblin para apitar o campeonato alemão, a Bundesliga de 2021. Vou pagar X. E vai receber aquilo e ele paga os impostos daquilo. Inclusive para a sua aposentadoria. Se ele for bem para 2022, tem renovação, inclusive com aumento desse contrato. Se ele for mal, ou ele baixa o valor, ou vai para a segunda divisão. Então, a regulamentação também passa muito pelos interesses, né? Toda a questão se quer investir muito no futebol, menos na arbitragem. Ou menos com o árbitro, né? Já que o VAR é a arbitragem. Ana Paula Matos também aí na nossa live, o Eliel Magalhães também retornando aí, o Renato na tela, a rapaziada aí na nossa live, mandando um abraço a todos nesta noite. Dinho, fica à vontade. Ô Loeblin, recentemente teve aquela polêmica, né, do Rodrigo Caio, né, que foi corrigir um erro do árbitro, né, o árbitro iria expulsar o jogador do Corinthians, né, tal, ele foi lá corrigir o árbitro, falar não, que a falta tinha sido dele. Como que você vê essa situação? Porque assim, falam muito do jogador sujo dentro do campo, né, o cara que é desonesto, tal, não sei o que tem, mas quando o cara é honesto, ele acaba sendo crucificado, né? Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Olha, a informação que eu tive, e eu estava na época no Esporte Interativo, é que o Rodrigo Caio balançou para não ser demitido de São Paulo naquele momento, né? Eu, para te falar a verdade, eu acho que futebol ele não é um chá da Liga das Senhoras Católicas. Não precisa ser também não é uma coisa de marginais, mas eu acho que ele poderia ter evitado aquilo. É só ter evitado. Eu honestamente, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu vi o contrário, né? Esses absurdos, o cara falava assim, não, pegou, se apitando, né? E o cara falou, não bateu em mim, o cara não bateu. E o cara falou assim, bateu, mas não pegou nem no cara, mas bateu. Então eu vi o contrário. Eu, para te falar a verdade, acho que ele foi uma atitude desnecessária, sabe? Foi legal, todo mundo bateu palma, todo mundo é politicamente correto, blá, 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 e ele quase foi mandado embora de São Paulo.
Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que ele chamou atenção para uma causa que não era ele que tinha que fazer. Outra coisa, aí já pegaram aquele gol do Jô que foi com a mão. Tá vendo? Quando foi Corinthians com o Jô não falou nada. Primeiro, cada um é cada um, né? E você não deve exigir dos outros uma coisa que você faria, né? Porque você tem que analisar que é o seu comportamento, não é comportamento dos outros. Mas eu, sinceramente, acho que foi uma atitude. Não quero entrar no mérito certo e errado, eu acho que é desnecessário. Muito bem, 21h21. Eu queria te perguntar só como que você está vendo, né, esse momento agora da tentativa de retomada aí do futebol, principalmente aqui no Brasil. Tivemos aí Flamengo e Bangu na última quinta-feira, e os protocolos que estão sendo utilizados, Weber. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, eu recebi o protocolo da FIFA, e o protocolo da FIFA ele é uma recomendação, porque cada confederação tem uma realidade. Do momento do seu campeonato, do momento que está a pandemia, do momento que está os jogadores, como é que estão, se foram testados, enfim, é um protocolo. Eu gostei muito do protocolo. O que eu acho que só não voltou por um único motivo. As federações estão erradas. Se as federações suspenderam os campeonatos, são elas que definem como volta. Quando começou a história, deixa os clubes se manifestarem, você tem 20 clubes no campeonato, cada um quer uma coisa. Você pega aqui em São Paulo, o São Paulo e o Corinthians querem voltar. O Palmeiras não quer voltar de jeito nenhum. Tá? O Santos não queria, agora tanto faz. O Rio de Janeiro, o Flamengo sempre quis, o Botafogo e o Fluminense não queriam. O Vasco tanto faz. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, o Grêmio, o Internacional querem, mas não querem, os times menores não querem. O protocolo que foi feito na quinta-feira, Flamengo e Bangu, é 99% do protocolo que a FIFA quer, gente. Qual é o que? Não tem sentido você ter shopping aberto, tá? Você tem shopping aberto e você não pode ter futebol sem público. Hoje a NASCAR, que não estava sendo realizada por causa de chuva e raio, ela ia ter 5 mil pagantes, convidados, 5 mil pessoas assistindo. E é o país que tem mais casos de Covid. Então, não dá para a gente ficar achando que certas coisas não podem ser feitas. Tem clube quebrando. A informação é que, além do São Caetano, nós temos mais 6 times que não querem disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, nós que vivemos do futebol sabemos, por exemplo, o que faz falta para a economia de uma cidade. Por exemplo, o Grêmio São Carlense não está disputando nada. Você chegar e falar assim, olha, nós não teremos a Série B aqui em São Paulo esse ano. Quer dizer, não há necessidade de todo mundo ficar embaixo da cama, tem que tomar todo o cuidado. Ah, Luélio, mas está morrendo gente. Desculpe, morre gente todo dia. Eu quero lembrar que nós temos no Brasil, por dia, morrem no Brasil 3.500 pessoas das mais distintas doenças. Lógico que tem que tomar cuidado. Ninguém está falando para voltar público. Hoje, por exemplo, o Santos Futebol Clube testou os jogadores e seus familiares. Já tinha testado todos os seus funcionários. O Santos tem um protocolo que vai usar na Vila, como o Corinthians vai usar no seu estádio e o Palmeiras no Allianz. E o São Paulo no Morumbi. E aí eu pergunto, por que não pode voltar então? Flamengo e Bangu, túneis distintos, ok? Túneis distintos. O vestiário passou por um processo antes do jogo e pós do jogo. Jogador testado antes do jogo e depois do jogo. Por que não pode ter o jogo? Nós não podemos entrar. Existe uma teoria do caos que foi criada. E com o número de mortes, o prefeito de São Paulo aqui está passando vergonha. Comprou 32 mil caixões só para a cidade de São Paulo. Então as pessoas estão se cuidando. Aí nós viramos 880. Presidente Prudente, liberar o comércio, amanhã fecha. A mesma coisa Campinas. Compensação litoral norte de São Paulo, São Sebastião, Ilhabela, não sei qual outra cidade foi, Ubatuba, tudo aberto hoje, praia, quiosque. Então nós vivemos numa situação de 880. Então eu sou a favor vai voltar a NBA. Mês que vem volta a Fórmula 1.
Não volta a Fórmula 1? Volta. Na França, um equívoco de dar o título para o Paris Saint-Germain, como aqui em São Paulo querem dar o título para o Santo André. Todo mundo é a favor do politicamente correto, porque não é um time grande. Então, eu queria ver se fosse o São Paulo em primeiro, se o Corintiano ia falar, dá o título para o São Paulo. Se fosse o Santista em primeiro, se o Palmeirense falava assim, dá o título para o Santos. Então, é um discurso vazio, quando tem que se unir e usar o protocolo da FIFA. Ah, mas no Brasil você sabe que não vão fazer, porque então a culpa não é da FIFA, a culpa é nossa. Então nós precisamos. Agora, enquanto as federações quiserem ouvir os clubes, vai ficar muito difícil. Porque todos os clubes têm realidades. O que o Crivella fez no Rio de Janeiro? O Botafogo e o Fluminense não aceitavam jogar na segunda-feira. Por quê? Porque estavam num prazo menor de treinamento que o Flamengo. Então ninguém está preocupado com o Covid. A preocupação que o Flamengo já vinha tendo e o Botafogo e o Fluminense não. O que faz o prefeito? Olha, esses dois times não vão jogar antes do dia 25. Para jogar o jogo lá para frente, para dar um tempo maior de treinar. Então é um negócio surreal. É surreal você querer convencer o cidadão que é por causa do Covid. Não é. Estão fazendo isso para poder não favorecer um time A ou B. Eu não vou dizer o nome do presidente do clube, que ele não me autorizou. Eu falei com o presidente de um clube de São Paulo, num grande clube de São Paulo, semana passada. Estávamos falando sobre Covid. Sabe o que ele falou para mim? A nossa preocupação é que o Flamengo vai começar o Campeonato Brasileiro bem na frente dos outros. Então, que preocupação de Covid que é essa? Então, vamos... existe uma certa hipocrisia, um certo interesse nisso daí. Agora, se cada um pensar no seu, gente, não vai voltar nada. Eu sou a favor da volta, repito, com todos os protocolos que a FIFA determina ou sugere, ok? Ah, mas está morrendo gente. Desculpe, morre gente todo dia de várias coisas no Brasil. Ninguém para por causa de assassinato, ninguém fica pensando em quem morreu por dengue, por chikungunya, por câncer, etc e tal. Então, o que nós fazemos para esse pessoal? Um minuto de silêncio e toca a vida. 21h27, Marcos Chiocchini, nosso companheiro lá da Rádio Cultura de Araraquara, também nos acompanhando aqui nesta noite de domingo. Um abração, meu Marquinho, para você, para José Roberto Fernandes, para toda a equipe aí dos campeões da bola em Araraquara. 1h12 de live, já estamos aí estourando. Dinho, mais alguma aí para o Evelyn? É uma pergunta rápida, debate pronto. Wesley, você confiou ou confiará nesses sorteios de escala? Não, até porque eu estive na comissão de arbitragem e sei como é que funcionava. O que eu acho apenas é o seguinte, é necessário. Tanto que agora a maior parte dos estados já não faz mais, né? Nem São Paulo faz mais. Porque aquilo, a lei dizia o seguinte, poderão haver sorteios, não deverão. Então os clubes fizeram, com o tempo foram deixando, hoje são poucos estados que fazem sorteio da arbitragem. Até porque eu acho que é absurdo. Cada jogo precisa de um tipo de árbitro. Às vezes o jogo é muito fácil, bota um árbitro mais tranquilo, mais novo para aprender, e às vezes o jogo é uma pauleira. Você tem que botar um árbitro mais rigoroso, mais acostumado com esse tipo de jogo. 21h29, o Henrique Afonso de André mandando aqui que concorda com você nessa sua análise aí dos protocolos e da Covid. Evelyn, só agradecer então 1h15 aí no nosso combinado. Te agradecer demais aí a disponibilidade, a atenção com a nossa equipe. Aceitou de bate-pronto aí o nosso convite feito pelo nosso companheiro Marcos Serra. Se prontificou aí também, né? De imediato a acertar o Hangouts, tudo certinho aí pra gente participar. E foi bacana demais. Eu desejo sucesso para você nessa nova carreira, nossa nova fase aí. E assim que tivermos aí uma nova oportunidade, voltando aos campeonatos, nós estaremos transmitindo aí em São Paulo também. Quem sabe um dia a gente combina de você estar num jogo com a gente aí. Bom, primeiro agradecer o convite, foi um grande prazer. Eu realmente não sou hipócrita, eu sempre falo de São Carlos, porque eu gosto de São Carlos, acho uma região muito legal. É uma das cidades que eu sempre gostei de ir, ao contrário de algumas outras, mas foi o caso de São Carlos. Então foi um papo muito agradável e agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento aqui. Tá? Um grande abraço aos dois, um grande abraço a todos e estamos sempre à disposição. Valeu, Dinho. Fique à vontade aí para despedir do Evelyn. Evelyn, o Rafa já disse tudo, né? Foi um prazer muito grande estar falando com você aí.
agradecer sua disponibilidade por ter nos atendido aí, a sua serenidade nas respostas, sua clareza, e isso foi muito legal. Pode ter certeza que enriqueceu muito a nossa live aí. Eu espero que quando você estiver vindo para São Carlos aqui, ou para o CM, ou para alguma coisa aí, toma um café com a gente também. Ah, dá um toque. Pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vamos marcar sim. Valeu. Um abraço, Lebre. Muito obrigado. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus também aí. Obrigado, Lebre. Valeu, Dinho. Obrigado, Dinho. Tamo junto. Terça Valeu, tem Rafa. mais, hein, Dinho? Bora lá, Rafa. Vamos lá que terça tem que fazer a live de terno, né? Ah, verdade. O cara jogava de terno, né? Ah, jogava de terno. Com muita classe. Pode anunciar o nosso convidado da próxima terça-feira. O nosso convidado da próxima terça-feira é o ex-zagueiro Botafogo, Vasco, Seleção Brasileira, Mauro Galvão. Muito bem. Mauro Galvão, grande zagueiro de Copa do Mundo, hein? Estará conosco aí na próxima terça, 20h15. Obrigado, Dinho. Uma ótima semana para você aí. Terça tamo aí de novo. Valeu, Rafa. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco em mais uma live Rádio Rock Esportiva. Obrigado a todos vocês. Como o Dinho disse, terça tem mais. Tem aí a Mauro Galvão na próxima terça conosco aí na nossa live Rádio Rock Esportiva. Sempre no oferecimento de Bianchini Autopeças, Peixaria Central, King Comunicação, Disque Pizza Vesúvio, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, do Flávio, mandar um abração pro Flávio Gini e para toda a família, Multifísio Fisioterapia, do nosso amigo Daniel Franco, Vando Detailer também. Um abraço a todos e a gente, uma ótima semana, né, para vocês, início de semana. E próxima terça tem Mauro Galvão aqui na Rádio Rock Esportiva. Um abraço, até lá.